Eu acho assim, há alguns anos atrás, há uns tempos atrás, sempre se preocupava de falar do feminino para os homens. E aí quando a gente conversou de fazer esse trabalho, esse encontro do amor singelo, eu acho que acabei sentindo a necessidade de falar para os homens, sim, mas também falar do feminino para nós mulheres mesmo. Porque apesar de, graças a Deus, a gente ter conseguido aí, desde o século XX, avanços, né, consideráveis e super importantes na conquista, vamos dizer assim, da nossa vida, da qualidade de vida, de poder fazer coisas, de liberdade, eu percebo assim na prática de lidar não só com pessoas amigas, né, no nível pessoal, mas no consultório, uma quantidade enorme hoje em dia de mulheres que eu vou dizer que estão ressecadas, com feminino árido, com entristecidas, digamos assim. E eu suponho que isso acontece, em grande parte, porque esse avanço que a gente conseguiu conquistar e que ele é muito importante, ele ainda não deu a volta inteira, eu acho que ele não se completou. E ele veio se dando talvez muito mais por uma absorção de valores masculinos, muitas vezes até distorcidos, de excesso de competitividade, enfim, do que de um certo equilíbrio entre feminino e masculino, valores femininos e valores masculinos. É como se a gente saísse meio que imitando o que os homens fazem. Então a gente tem que trabalhar não sei quantas horas, a gente tem que ganhar não sei o que lá, às vezes passar por cima, né, às vezes de ritos e de situações que são extremamente particulares da mulher mesmo, não é? Porque nós somos iguais. É claro que no nível somos iguais, mas nós somos iguais e somos muito diferentes também. Então me veio muita vontade da gente conversar sobre o feminino, também meio dirigido para nós mesmas e até para mim, né? Para a gente, eu acho que está se relacionando e se relembrando mais um pouco desse feminino, né? Então, como o Sérgio falou, se o masculino é essa energia, bom, antes disso até queria comentar, obviamente a gente percebe, os homens tendem a ter uma energia masculina mais manifestada, né? Mais a nível de uma consciência que se manifesta, enquanto que as mulheres tendem a ter um feminino que se manifesta no seu cotidiano com uma força mais direta, né? Mais espontânea. Mas enquanto o masculino é a força do ativo, diria que o feminino é a energia do receptivo, do acolhimento, daquilo que acolhe. Na verdade do cálice, né? Do côncavo, da concha, é a energia do segredo, do mistério, da noite, da lua, do sonho, do sono, da imaginação, daquilo que é um pouco difuso, do inconsciente, do instinto e da própria natureza mesmo. E aí, nessa primeira fala nossa, eu queria relembrar uma coisa. Os povos antigos, primitivos, sem usar a ideia da palavra primitivo, como geralmente a gente usa, né, como um povo às vezes que a gente pode considerar rude ou ignorante, mas usando a ideia do primitivo como os primeiros, ou aqueles que guardam, vamos dizer assim, a origem das coisas, né? Os povos primitivos antigos e os atuais, eles têm uma prática que é extremamente importante, que são os rituais de passagem. O que são os ritos de passagem? As comunidades, elas elaboram, né, para os seus membros determinadas vivências e experiências que são essenciais para marcarem diferentes ciclos de vida das pessoas que participam dessa comunidade. Então, cada vez que o ciclo de vida muda, existem ritos próprios para isso. E existem ritos próprios para o masculino. Então, quando o menino
vai ter que se tornar homem e por isso a relação dele com a vida pessoal, o papel que ele passa a ocupar na construção da própria vida pessoal e o papel que ele vai ocupar de responsabilidade diante da comunidade que ele vive, para que ele se prepare para isso, ele tem que viver certas provas. E a mulher, a menina, também, quando ela entra numa fase de amadurecimento para sair da condição de menina para a condição de mulher. Mas aí, e eu adoro conhecer essas coisas. E ao longo dos anos eu venho lendo e sempre me envolvo. E o que eu percebi com muita clareza é que os ritos do feminino, das mulheres, eles são um pouco mais simples. As mulheres entram, por exemplo, as meninas menstruam e elas ficam muito tempo recolhidas dentro de certas tendas especiais e vão recebendo ensinamentos das mulheres mais velhas. Os ritos do masculino, dos homens, são ritos enormes em termos de tempo em relação aos das mulheres e muito sofridos, muito difíceis. Os meninos passam por coisas de machucar o corpo, de viver situações psicológicas muito, muito dramáticas, de enfrentar medo, solidão, enfim, coisas ameaçadoras. Essa diferença, que pra gente até pode parecer uma coisa meio horrorosa e tal, mas que tem todo um sentido nessas culturas que vivem muito esse natural, que o Sérgio estava reclamando aqui, o resgate, essa diferença do rito do masculino para o feminino tem várias motivações, mas a que eu queria levantar hoje é porque uma das bases disso é porque a mulher traz no seu corpo muito marcado, vivenciado os ciclos da vida. É o nosso próprio corpo que é o calendário, vamos dizer assim, da mulher. E os meninos, eles vão ter que ter esse corpo despertado por uma maneira diferente de funcionar, de fora para dentro. E a mulher tem isso muito marcado de dentro para fora, e a gente sabe, menstruação, gravidez, amamentação, depois a própria menopausa e tudo mais. Então, dentro desse processo da gente se apropriar da gente mesmo, para poder viver a festa da vida, que todos nós, sem exceção, temos direito de viver, ao introduzir, vamos dizer assim, essa conversa sobre o feminino, eu queria relembrar ou trazer essa ideia de que a gente precisa se reapropriar da conversa, da relação com o nosso corpo. Coisa que nessa maneira de viver civilizada, contemporânea, a gente tende a tratar o nosso corpo como uma máquina ou como um objeto a ser usado. Até o exercício que a gente faz em nome da saúde costumam ser exercícios que a gente precisa questionar, porque em benefício de uma estética, muitas vezes, em horários completamente enlouquecidos ou exercícios inapropriados para aquela pessoa. Então, a recuperação da conversa, do conversar com o nosso corpo, e aí isso inclui os homens, não só o que a gente come também, mas na verdade escutar o nosso corpo. E quando a gente sente, sabe, poder sentir o que o corpo está dizendo, também a nível de doença, muitas vezes as doenças de pele podem estar nos apontando que a nossa dificuldade de relação com o externo está sendo muito grande. Assim como todas as outras doenças, a gente sabe que tem significados. Mas eu não estou falando só da doença. Eu estou falando, para esse desfrute da vida, a gente precisa estar aqui agora. E o princípio disso, eu entendo, que é a gente poder ter um contato profundo com esse veículo que é o corpo, sabe, que é uma coisa sagrada, e que isso possa ser recuperado. O que vem sendo, eu acho que vivenciado de uma forma muito do objeto, Basta ver o quanto é proibido a gente ficar velho, A gente não pode ficar velho. E o sistema nosso
nossa, né, como investe nisso? Porque aí tem que correr para fazer muito exercício, tem que fazer plástica, fazer botox, até virando às vezes coisas que, né, as pessoas ficam com uma cara que até assusta, mas não importa. Por quê? Porque existe um investimento nesse impedimento da gente viver os nossos ciclos, sabe? E de uma relação profunda com a gente mesmo, e a gente é alimentado a ter medo, né? A gente tem medo de ficar velho porque a gente tem medo de não ser amado. A verdade é essa. Então, a recuperação de uma fala, né? Eu acho que com o feminino começa por a gente, mulheres e homens, a gente começar a conversar com o nosso próprio corpo de uma outra maneira. Né? Alguns meses atrás eu assisti um programa que eu acho que vocês devem conhecer, que é o Encantador de Cães. É um programa que é bem legal, bem interessante, que é psicologia canina. E às vezes é psicologia humana também, né? E teve um episódio que me marcou nos Estados Unidos, um cachorro lindo, branco, idoso. Ele tinha sido contratado pelo exército americano para desativar bombas. E os donos ganhavam um salário, essa coisa toda. Quando foi ficando velhinho, ele ia se aposentar, o cachorro ia se aposentar. E devolveram o cachorro aos donos, certamente devia ganhar um dinheiro por essa aposentadoria. Mas ele voltou para a casa dos donos com o rabo entre as pernas e com muito medo, porque ele passou a vida inteira na iminência, ouvindo os trondos, barulhos, bombas e sempre correndo muito risco ali. Trabalhando. E aí ele chegou na casa dos donos muito acuado. E aí ele chama, que era um bicho muito grande, bonito, assim, real,